líquido. E são hábitos que você sente o benefício, não precisa esperar muito tempo. Uma pessoa que senta-se para comer e come um prato de refeição e mastiga bem mastigado, primeiro benefício que ela vai sentir, ela já vai sair da mesa sem aquela sensação de que está pesado. Aquela sonolência da parte da tarde desaparece. A pessoa fica mais disposta, melhora a postura, não há presença de gases. Você começa a sentir os benefícios imediatamente ao realizá-lo. Então são coisas simples, mas que têm uma repercussão positiva muito grande para a saúde. Semana 2. Semana 3. Essa é um pouquinho mais complicada para quem vive em centros urbanos. Um pouco mais complicado. Dormir o mais tardar que horas? 22h30, todo mundo tem que estar na horizontal, né? Se possível, já no segundo sono. E tem pessoas que têm dificuldade de conciliar o sono, em dormir. Essas que têm dificuldades, alguns chás podem ajudar. Por exemplo, maracujá, camomila. Alguns chazinhos podem ajudar a relaxar. Se você tem acesso a alface orgânica, então você pode fazer também um suco de alface. E a alface ela tem uma substância que tem estrutura parecida com a morfina, se não é concentrado, então não tem o efeito da morfina. Mas por isso que diz que a alface dá sono, porque na realidade o alface ajuda a tranquilizar. E abandonando alguns outros elementos, o sono pode vir também de maneira mais fácil. Outra coisa, evite-se chegar em casa à noite e ver o jornal. Só tem má notícia. A pessoa às vezes tem problema de dormir e quando liga a televisão, porque matou, esfolou, jogou na vala, decapitou, isso não vai produzir um bom sono, não tem condições. Essas imagens vão acompanhar o indivíduo até a hora de dormir. Outra coisa também são as famosas novelas, não é verdade? Tem gente que já não baixa os próprios dramas, querem viver dramas fantasiosos de outro. O que vai acontecer com fulano e beltrano, coisa e tal. Na realidade se cria uma certa tensão. Isso não é um problema moderno não. No tempo de Ellen White, eram as novelas que eram escritas e vinham da Inglaterra. E levavam meses para chegar da Inglaterra até os Estados Unidos. E alguns dos escritos dela, ela menciona, sabe o quê? Que quando chegavam a informação que o navio ia chegar a determinado dia, formavam multidões no porto para poder saber o que ia acontecer com outro capítulo do negócio lá da novela. Então, sabem manipular muito bem a mente humana e essas coisas não vão contribuir também para um bom sono. Tudo isso tem que se verificar. Quem tem dificuldades, por exemplo, tem a bexiga muito ativa durante a noite, evite tomar água durante a noite, senão vai ficar toda hora no banheiro e acaba atrapalhando o sono. Tem gente que não, toma e não tem problema, mas aqueles que têm a bexiga muito ativa acabam fazendo muitas viagens. Então deve-se evitar água à noite. Ok? Torne o quarto um ambiente de dormir. Por exemplo, quarto não é lugar de televisão, é lugar para dormir. Evite também filmes de suspense, de terror, CSI, não é? Esses filmes aí que acabam não criando condições para o indivíduo dormir. Ele entra num ciclo vicioso. Como ele não dorme, ele vai ver essas coisas. E porque ele vê essas coisas, ele acaba não dormindo. Então entra nesse ciclo vicioso. É necessário. Eu recomendo uma leitura. Eu tenho um livro de mesinha de cabeceira, que eu creio que eu já li pelo menos umas 25 vezes, todas as vezes que eu leio, eu fico assombrado com esse livro. Chama-se O Desejado de Todas as Nações. Espetacular. Ok? Quarta semana, comer alimentos crus juntamente com os... Ou seja, evitar comer alimentos somente cozidos. Para evitar o quê? Leucocitose digestiva. E a mesma coisa que ocorre com micro-ondas. Então aqui vem aposentar o micro-ondas e começar a acrescentar alimentos crus juntamente com os alimentos cozidos pelo fenômeno chamado leucocitose digestiva. E eu expliquei isso aqui ontem, não foi? Logo na saída.
Por quê? Quinta semana. Começar para aqueles que têm uma atividade profissional sedentária, realizar uma atividade física contínua, moderada, quantas vezes por semana? De preferência diariamente, ok? Até no sábado você pode pegar uns folhetos e sair pela vizinhança distribuindo folheto aí, que vai fazer muito bem para a saúde também. Então, 3 ou 4 vezes isso é tudo mito. Todo mundo come todo dia, então tem que fazer todo dia, não é? Evitar atividades muito intensas. A atividade tem que ser moderada e tem que escutar o que? O seu corpo, ele vai pedir o ritmo. Aquelas pessoas que tentam perder peso ou controlar o peso, como eu, por exemplo, caminhar, existem algumas estratégias interessantes. E a estratégia do caminhar, por exemplo, você quer fazer para perder peso. Então você mede o seu pulso. Vamos dizer que tem 70 batimentos por minuto. Então você vai começando lentamente, vai aumentando e vai. Quando você sentir que passou dos 100 ou está 120 batimentos por minuto, sabe o que você faz? Você vai diminuindo, e deixa voltar novamente a quantos batimentos? Ao batimento inicial. Quando você sentiu que voltou ao batimento inicial, sabe o que você faz? Você aumenta novamente o ritmo. E aí você vai enganando o seu corpo, você nunca deixa ele se adaptar. Se você continuar num ritmo muito grande, passar de 120, 140 batimentos por minuto, o que ocorre é que chega um momento que vence a capacidade do seu organismo produzir energia por oxidação fosforilada. E ele busca uma via alterna, que é através de produção de ácido lático, aquelas dores que as pessoas sentem depois. E aí você já não está sofrendo, mas não está o quê? Não está queimando calorias. Então não deixe o corpo se adaptar. E com isso você vai queimar com muito mais eficiência e com muito menos esforço. Esse é o princípio. Por exemplo, temos ar-condicionado. O que vai consumir mais energia? Se eu deixar esse ar-condicionado ligado direto durante o dia todo, ou se eu ficar ligando e desligando ele durante o dia todo? Porque aqueles primeiros momentos em que vai refrigerar o ambiente, nós notamos que o compressor até passa uma velocidade diferente e depois ele diminui. A mesma coisa é o nosso corpo. Não deixe que o corpo se adapte. Outra coisa, busque oportunidades, retalhos de atividades físicas diárias. Se vai num shopping, suba pela escada. Se você mora no 12º andar do edifício, não vai subir pela escada, não é verdade? Você pode estabelecer um padrão, eu só vou tomar o elevador no primeiro degrau. E no primeiro andar, não no primeiro degrau, no primeiro andar. Ou no segundo andar, vai estabelecendo metas. E esses retalhos de atividade física são espetaculares. Apesar de toda a propaganda, na América tem um ditado que diz, no pain, no gain. Quer dizer, se não sofrer, não tem resultado. Isso é um mito. Eu creio que aquele coronel da Força Aérea chamado Cooper, ele matou muita gente e continua matando por aí. Ok? Então a revelação não nos deixa enganar. Pessoas que vivem muito, primeiro, não frequentam a academia, não se matam de fazer exercícios, mas são o quê? Comem parcamente e são ativos durante o dia todo. Ok? Seguinte, sexto passo. Combinar corretamente os alimentos. Eu falei sobre combinação? Não deu tempo, mas aqui vai algumas regras básicas da combinação que vocês podem discutir nessas reuniões. Na sexta semana, vamos falar sobre combinação de alimentos. Na realidade, existem muitos livros sobre combinação de alimentos. Existem alguns, se você for utilizar todos eles, é uma verdadeira confusão, né? Que isso pode com isso, aí isso não pode com aquilo. Mas eu me guio muito pelo Espírito Profecia. E ali ela dá algumas orientações bem generalizadas, né? Primeira orientação qual é? Evitar frutas com verduras. Por quê? Por quê? Vocês já escutaram falar? Não combina? Por que que não combina? Todo mundo sabe o que, a gente tem que saber o porquê. Lembrem-se que eu mencionei na aula que eu dei da fisiologia da digestão? Bom, as frutas geralmente têm um teor muito pobre de proteínas.
Então, o trânsito delas é muito rápido pelo estômago. E as verduras têm um teor maior, além disso, as fibras tornam o desdobramento dela no estômago mais lento. Se você come os dois juntos, o pyloro vai estar o quê? Aberto ou fechado? Vai estar fechado. E a fruta vai ter que permanecer ali mais do tempo que deveria, ela vai fazer o quê? Vai fermentar. Ok? Então, evita-se frutas com verduras. Deve-se evitar também frutas ácidas com frutas doces, não combina. Quando se faz uma salada de fruta, é a verdadeira salada, é abacaxi com banana, não é verdade? Então você pode ter uma salada de frutas ácidas e uma salada de frutas doces em tempos separados. Devemos evitar também frutas ácidas com carboidratos. Por exemplo, banana com laranja é uma combinação. Banana com laranja não. Pão com laranja é uma combinação boa? Abacaxi com bolo de milho é uma combinação boa? Não. Ali é o seguinte: o pão é a bomba e o abacaxi é o detonador, que vai provocar explosões. Então não combina, fermenta. E no Brasil, em alguns lugares do mundo, existe um hábito que as pessoas adoram, também gostava muito. É colocar limão na salada, e ela vai comer com arroz ou macarrão, o que é que vai acontecer? Ou batata. O limão, ele fermenta a salada numa proporção muito grande. Então, deve-se evitar. Eu me lembro quando era menino, eu colocava um prato de arroz e feijão, depois pegava uns 2 limão galego e exprimia ali em cima, né? E para mim, na época, era muito, muito delicioso. Mas provoca distensão e fermentação. Evitar muita variedade na mesma alimentação, na mesma refeição. Às vezes, quando tem um junta-panelas na igreja, o que é que acontece? Festival de amido, não é verdade? Cada um traz alguma coisa, e é bom que traga, porque nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Mas a pessoa que vai se servir, que deveria ter, né? Nós usarmos a nossa mente superior para saber, porque tem 12, 15 variedades, não significa que eu tenho que comer todas essas variedades. Então, escolher com parcimônia. Por isso que depois de um junta-panelas na igreja, qual é o fenômeno que ocorre? Todo mundo dormindo, jogado pelas cadeiras, né? Cheio de gases. Alguns têm que amarrar até no banco da cadeira, senão fica flutuando para lá e para cá, né? Gases, essa sonolência que dá, né? Fermentações. Tem outros que vão comer fora e porque pagaram R$20 no buffet, acham que tem que comer tudo o que tem ali. Na saída da pega balinha o palitinho, né? Para o negócio ficar bem pago ali. Então não é assim. Nós podemos observar na natureza. Na natureza existem, por exemplo, pássaros que no dia que comem semente não comem minhocas. Por quê? Porque o seu instinto diz que não combina. Se é que é extinto, né? Porque na realidade esses animais têm certa inteligência. Mas nós fazemos uma verdadeira mistura. Semana número 8. Não, a 7 é evitar muita variedade. A 6ª é a combinação. Só que eu acabei juntando as duas. Okay? Então a 7, mas aqui está separado. Semana 8. Eliminar do seu cardápio as bebidas e os alimentos com aditivos. Então os aditivos que são os estimulantes. Não é verdade? Quais são os que têm mais estimulante, mais conhecido? Qual é a única droga autorizada como aditivo nos alimentos? A única droga, não existe outra. Cafeína é a única droga autorizada como aditivo nos alimentos. Então evitar cafeína, teobromina, que vem nos refrigerantes, cafés. E como isso aqui não foi feito só para adventistas, aqui tem álcool, tem também a questão da nicotina, que também são estimulantes. Tudo isso. E além disso, vai evitar-se também os produtos industrializados. Por quê? Você toma lá, você come, por exemplo, um produto que tem um sabor artificial de morango. Você está comendo um produto químico ou não? Não.
Para se obter o sabor de morango, é a mistura de 45 produtos químicos diferentes. Não é um produto, não. Imagine sabor artificial de tangerina, de melancia, quantidade. E o grande problema, por exemplo, a indústria dos alimentos, elas falam muito que são quantidades pequenas. Entretanto, tem um problema muito sério. São quantidades pequenas que a pessoa não adoece, não vai morrer na hora. E essa não é a ideia, porque se a pessoa morre, se perde o quê? Um consumidor. A ideia é que ajude a estimular o consumo pelo sabor, pela textura, ajude a conservar nas prateleiras, mas que seja em quantidades pequenas, que quando apresenta um problema de saúde, é muito difícil você, em juízo, em corte, mostrar a relação entre as duas coisas. Então os problemas ele vêm ao longo do tempo. Tudo isso é muito bem estudado. Ok? Agora o grande problema é que grande parte desses contaminantes, são chamados aditivos, eles são solúveis em gordura. Sendo solúveis em gordura, o que significa? Que o corpo não elimina. Então é o que? É cumulativo. Aqueles que têm problemas de hipertensão, às vezes estão tomando 2 ou 3 medicamentos e não conseguem controlar. Estão muito preocupados com o saleiro da mesa, mas estão se inundando com sódio que vem nos produtos industrializados. E não sabe de onde que vem. Não consigo controlar a minha hipertensão. Porque estão coando mosquitos e engolindo camelos. Então, quando você evita, por que se usa muito sódio? Porque é um dos conservantes mais baratos que existem. Então, a indústria dos alimentos abusa na sua utilização. E às vezes você pega um produto lá, um produto desse tamanhozinho. Quantidade de sódio, 150 ml, 150 miligramas. Mas se você ler direitinho, está escrito pequenininho, 150 mg por porção. Aí você lê um pouco mais baixo, o que é que está escrito? Esse pacote contém 4 ou 5 porções, então você tem que multiplicar aquela quantidade vezes 5. Deu para entender como se usa muito? E às vezes tem 500 miligramas por porção. Às vezes um pacotinho de miojo lá na América, por exemplo, é 350 miligramas. Mas o miojo lá, eles são 2 porções num pacotinho, que são 2 bandas que são, eu não sei como é que é aqui, mas é a mesma forma, só que são feitas em 2 bandas, e eles colam. Não precisa nem cola, só jogar água que ele cola por si mesmo, né? Então, na realidade, não são 350 miligramas, são quantos miligramas em cada pacotinho? 700, mas ainda tem outro negócio, não é só o miojo. Aí vem aquele pacotinho ali, que você pega e ainda joga aquilo ali, que praticamente é puro sal e glutamato, aquilo tudo ali. Então, muitas pessoas que eu encontrei tomando vários medicamentos para hipertensão, quando fizeram o programa, muitos conseguiram se livrar até de todos os medicamentos, por incrível que pareça. Ok? Poderemos falar de outros. No livro aqui está vários. Temos também o aspartame, que é um desses endulcorantes artificiais. Um dos componentes do aspartame qual é? Ácido aspartico. O que é o ácido aspartico? É um aminoácido que é um neurotransmissor. Ele é um neurotransmissor, significa que ele facilita a comunicação entre os neurônios. Então, esses neurotransmissores, eles são muito bem controlados por mecanismo de retroalimentação no nosso organismo. Ele não pode estar em quantidade muito alta. Então, quando você começa a colocar alguma coisa naquele pool exógena, por isso que tem pessoas que utilizam muito esses aspartames, e às vezes começam, tem pessoas que me dão, Simar, quando eu vou dormir à noite, parece que o meu dia passa na minha frente como se fosse um filme, tá a 1000 por hora, não consegue dormir também. Então fique longe desses endulcorantes artificiais. Mas notem, não é somente aquele que vem naqueles recipientes que se acrescenta, não. Na América eu cataloguei pelo menos 150 produtos industrializados que têm o aspartame. Entre eles gelatina, chicletes, alguns produtos para confeito de bolo, estão tudo lotado de aspartame. Então não é só aquilo que você acrescenta, não.
10ª semana, 9ª semana, eliminar os cereais refinados e substituir por cereais integrais. Qual a diferença entre o cereal refinado e um cereal integral? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos falar, voltando aqui um pouquinho com o sal. Qual a diferença do sal integral para o sal refinado? Você sabe qual a diferença? Pelo menos 100 minerais. O sal integral, além do cloreto, além do sódio, além de outros elementos que contém, existem mais de 100 minerais. É uma das melhores fontes minerais que nós temos. No processo de refinamento do sal refinado, o que ocorre com esses minerais? Eles são removidos. E fica com cloreto, com sódio, com açúcar que se acrescenta ao sal, com silício também, que é um outro componente que se acrescenta. Tanto é que você pega, por exemplo, 2 peixes de água salgada, do mesmo tamanho, da mesma marca. E aí você coloca o primeiro em água com água do mar. No outro você coloca uma água doce e coloca a mesma proporção de sal da água do mar. O que ocorre com esse aqui, com esse sal refinado? Ele morre. Morre de quê? Ele morre intoxicado. Ok? Então, buscar o sal integral, sal marinho. Sal marinho é aquele sal mais grosso, que às vezes na América tem alguns recipientes que você, na medida que vai colocando, você vai fazendo esse movimento para poder moer ali mesmo no recipiente. Mas é melhor que você compre, também não é o sal do churrasco, né? É o sal marinho. Creio que as lojas de produtos naturais aí você pode encontrar. E com relação aos produtos refinados é a mesma coisa. Por exemplo, um cereal integral. Deus criou os alimentos na sua proporção correta. Esse é o problema de nós refinarmos. Por exemplo, um trigo integral, ele tem os seus componentes perfeitamente combinados. Você tem ali aquela parte branca. O que é aquela parte branca? O que está ali? Ali está a energia, amido. Depois ele tem uma capinha que nós chamamos de farelo de trigo. Aquilo ali ajudaria a controlar a diabetes, porque não permitiria que grande parte daquela glicose produzida por aquele amido fosse absorvido. Ajudaria a evitar prisão de ventre. E o que nós fazemos com esse farelo? Nós tiramos e damos para as vacas. E existe um outro componente pequenininho, está na ponta do trigo. Nós conhecemos como o quê? Germe do trigo. No germe do trigo está a vida do trigo. Estão os óleos essenciais. Está o código genético. Se você tira o germe do trigo e você planta só o germe, a planta, ela brota. Se você tira o germe e planta o grão todinho inteiro, é estéril, ele não brota, não cresce. E ali está rico em vitaminas do complexo B, que são reguladores do sistema nervoso central, que ajudaria a nos deixar mais tranquilos, menos estressados. Mas o que nós fazemos então com o germe de trigo? Pegamos e damos para as vacas. Por isso que eu nunca vi uma vaca com prisão de ventre nem estressada. Mas seres humanos todos estão rasgando nota de 100, porque estão ficando somente com a parte branca. Parte branca, que além de dificultar a sua circulação já no intestino, porque está depleto de fibras. Por exemplo, você pega um pão branco, você retira o miolo, coloca na mão e coloca água e faz assim, o que é aquilo? É uma cola. Eu usava isso para colar pipa quando era menino. Agora imagine o estômago tentando, né, no seu movimento peristáltico, e depois aquela coisa gosmenta que vai intestino abaixo, deixando resíduos ao longo do trato digestório, já lançando os fundamentos de vários problemas. E esses resíduos, o que ocorre? Chegam lugares que formam placas, e essas placas se tornam uma capa extra-relativa do seu intestino. Se ele tem 3 ou 4 capas musculares em certo segmento, quando você coloca essa camada de plástico naquela região,
o que ocorreu? Você colocou uma outra capa relativa. E aí vem o peristaltismo. Peristaltismo são o quê? São contrações que ocorrem de ondas elétricas que estimulam para empurrar o bolo alimentar. Entretanto, quando essa onda se contrai aqui e ela vai se propagando, quando ela encontra uma resistência, uma capa mais grossa, o que ocorre com ela? Ela se dissipa e ela perde a capacidade de ajudar o peristaltismo. E o que ocorre? Prisão de ventre. Prisão de ventre. Então, a diferença também, sabe qual é? No trigo refinado você tem lá o amido e você tem mais ou menos 5 nutrientes sintéticos que se jogam. E você pode ler no pacote que diz assim, farinha de trigo refinada, e qual outra palavra que eles usam? Enriquecida. Entretanto, no trigo são mais de 26 nutrientes. E eles retiram tudo e colocam 5 e estão dizendo que estão enriquecendo. É a mesma coisa que eu pedir ao doutor Valdir R$100 e dar para ele 20 e falar, doutor Valdir, eu estou te enriquecendo. Né? Isso é tudo, técnicas de marketing. Então, substituir somente de cereais seria uma palestra inteira. 10ª semana, eliminar os produtos de origem animal da dieta. Eu deixei o mais fácil por último, ok? Produtos de origem animal. Lembre-se dos produtos de origem animal durante essas 12 semanas. Quais são os únicos produtos permitidos? Quantos se lembram? O cinto, o sapato e a carteira. Agora, quando você deixa os produtos de origem animal durante essa semana, quais são os órgãos que vale agradecer? Primeiro é o fígado. O fígado, coitado, 50% dessa dieta o que é? Gordura. É ele que tem que lidar com essa dieta comum da população da vida moderna. E ele vai agradecer muito. Nós precisamos de colesterol ou não precisamos? Precisamos, mas o nosso fígado sintetiza todo o colesterol que nós necessitamos. Quando comemos produto de origem animal, estamos colocando extra, e o fígado tem que manejar aquele extra. Então, durante essas 12 semanas, ele vai ter umas férias muito bem merecidas. Quem é mais que vai agradecer? Os rins. Lembrem-se que eu mencionei que os rins são os órgãos da juventude. E os metabolitos das proteínas colocam uma carga muito grande sobre os rins. Durante esse período, seus rins estarão tendo as férias bem merecidas. Quem é que vai agradecer também? Lembrem-se que eu mencionei aqui, quando falei sobre água. O coração. Evita-se gorduras e aumenta o consumo de água. O sangue se torna mais o quê? Mais fluido. E o coração uma bomba. Uma bomba vai bombear com mais facilidade água do que óleo. Então, sangue mais fluido facilita o trabalho do coração. Essa é a razão pela qual uma pesquisa feita pela Universidade de Loma Linda revelou que o tomar água em quantidade adequada e ajustar a alimentação pode reduzir os riscos de enfermidades cardíacas em quantos por cento? Em 50%. Ok? Então, produtos de origem animal. 11º passo, eliminar o quê? O que está faltando? Açúcar refinado. Eu já mencionei quais seriam as alternativas. E, na realidade, o açúcar refinado em algumas pessoas provoca dependência e pode passar por a crise de abstinência, né? Sensação de inquietação, alguma coisa. Mas fique firme porque depois de 2 ou 3 dias é uma maravilha. E aí chegamos na 12ª semana. O que você vai fazer na 12ª semana? Bom, notem que vocês agora em 11 semanas vocês colocaram todos os componentes em ordem. E agora na 12ª semana, com aqueles componentes em ordem, vocês podem iniciar um programa de 40 dias com todos os componentes ali funcionando. Então essas 12 semanas, ela se torna um treinamento, um laboratório para os 40 dias que começam na 12ª semana, ok? Mas aí já na 12ª semana o que vai ocorrer?
e aí vai verificar novamente a biometria, e muitas pessoas já melhorou de muitas coisas, com certeza. Eu recebo e-mails diariamente de igrejas que estão envolvidas com o projeto e de pessoas que estão fazendo individualmente, que realmente dá um resultado espetacular, e são coisas muito simples. Bom, entretanto, é necessário dizer que o êxito do programa de 12 semanas e 40 dias está relacionado ao quê? O segredo está relacionado, primeiro, a pessoa tem que ter o desejo. Segundo lugar, ela tem que se organizar. Então, em uma família, quando o esposo e a esposa estão bem alinhados, as coisas vão fluir de maneira espetacular. Entretanto, quando um está alinhado e o outro não está alinhado, eu quero dizer que isso não deve ser um motivo de contenda na casa, porque senão você vai perder toda a ideia, ok? Então, se por acaso o esposo não quer, faça a sua parte, faça o melhor para os vossos filhos e não crie isso um motivo de contenda dentro de casa. Se ele quiser, espetacular, fantástico, muito mais fácil. Segundo, é necessário uma reforma na casa. E essa reforma deve começar por onde? Lembre-se quando havia alguma reforma em Israel, o que eles faziam? Derrubavam os altares de quê? De Baal e Balaim. Então tem que fazer uma vistoria aí na despensa, o que está ali que não deveria estar ali, né? Porque tem pessoas que falam, eu vou levar essa coisinha para casa, mas eu vou comer de vez em quando. E quem tem criança em casa não tem como controlar, e nem adulto. Então o apelo que eu faço é o seguinte, use o próprio comodismo a seu favor. Se você, por exemplo, está em casa e de repente dá uma vontade, aquelas pessoas que gostam de chocolate, eu estou com a vontade de comer um chocolate, mas aí você pensa, eu vou ter que ir lá no supermercado comprar um chocolate? Não, vou ficar em casa. Então, apele para o seu comodismo, mas se estiver dentro de casa, o que vai ocorrer? Você vai acabar comendo. Então, não tragam essas coisas para dentro de casa. Ainda que, eventualmente, aí já é uma opinião minha pessoal. Eventualmente você pode pegar seus filhos, sair, comer alguma coisa diferente, mas eles têm que começar a entender que aquilo ali não é a alimentação que deve ter diariamente. Ok? Porque o problema hoje não é o de vez em quando. O problema é que as pessoas estão diariamente com pizzas, refrigerante, chocolate, sanduíche, X isso, X aquilo. E de vez em quando com uma folhinha de alface para acalmar a consciência, né? Então temos que colocar as coisas em perspectiva, ok? De vez em quando você vai sair com sua família um fim de semana e tomar um sorvete ou comer uma pizza para quem gosta, isso aí não tem problema nenhum. Não é isso aí. Mas você tem que entender que isso aí não é parte da vida diária, ok? Agora, a organização. Eu vou dar umas dicas aqui, com essas dicas vocês podem economizar pelo menos 40% no vosso orçamento doméstico. Primeira coisa, compras. Compras tem que haver organização. Você tem que sair de casa com uma lista daquilo que você vai comprar no supermercado. Eu me lembro há muito tempo, quantas e quantas vezes eu saía com a minha esposa para visitar um amigo, e na volta ela falava, vamos passar no supermercado que eu tenho que comprar algumas coisinhas, e aquelas coisinhas viravam 2 carrinhos de compra. E muitas das coisas nós acabávamos nem usando aquilo. Falta de quê? Falta de planejamento. Então faça uma lista das necessidades. Ok? Outra coisa, nunca, jamais em tempo algum, vá fazer compras se você estiver com fome. Nem peça do supermercado. Você vai gastar 40% a mais e a quantidade de supérfluos que você vai trazer é uma coisa incrível, porque você com fome, a capacidade do indivíduo de fazer decisões sábias fica afetada. Tudo que ela vê parece gostoso, ela quer. Leva para casa, comprou, comeu, satisfez, se arrependeu, tarde demais. Então coma bastante. Quando você come, vai satisfeito, você entra no supermercado com dignidade. Você passa pelo chocolate, não quero nem saber disso aí. E você vai lá comprar as coisas que você precisa, né?
Quando você entra com fome, você olha lá aquelas guloseimas, já entra derrotado, não é verdade? Já entra naquele conflito. Então, coma. É uma estratégia muito boa. Outra coisa, eu vou falar aqui para que eles não escutem. Não vá fazer compra com as crianças. Será que eles escutaram? Você levar as crianças para fazer compras é a mesma coisa que você entrar de mão dadas com o representante de venda do supermercado. Tudo que ele vê, ele vai pedir. Por quê? Vocês já notaram que as propagandas de televisão para crianças de certa idade está relacionado com o quê? É venda de carro? Não. De motocicleta? Não. É comida. Então eles estão preparados. Você está entrando ali com um representante de vendas de mão dadas. E quando está lá é mais difícil. Às vezes o pai, com coração mole, sempre quer dar alguma coisa. Mas, agora, o que você pode fazer, o que eu recomendo, para um propósito educativo, aí sim, coma em família, leva o filho, ensine as crianças a ler os rótulos. Olha, meu filho, isso aqui é isso assim, coisa e tal. Educativo é uma experiência espetacular. Ok? Outra coisa, quando você entra no supermercado, tenha em mente uma coisa: você está entrando numa armadilha. E fique preparado para ela. Primeira coisa, você nunca, nem a música que toca no supermercado toca, ela tem uma razão que você nem sabe. Ela faz você sentir como se pudesse gastar muito, se sentir importante. Tudo isso é estudado através da ciência que estuda o comportamento humano. Por exemplo, quando você entra no supermercado, você nunca vai encontrar as coisas que você mais precisa na porta e perto e junto. Elas estão ainda no fundo do supermercado e o quê? Distante uma da outra. Sabe por quê? Porque os cientistas que estudam o comportamento humano descobriram e aplicaram na mercadotécnica que quanto mais tempo a pessoa passa dentro do supermercado, mais ela vai gastar. Então a ideia é fazer você ficar passeando. Ah, eu lembrei disso aqui, eu estou precisando. Tá nada, só porque viu. De vez em quando vai ocorrer um outro fenômeno, sabe qual é? Você vai chegar no supermercado, isso acontece nessas grandes redes, e vai encontrar uma placa bem grande dizendo: para melhor te servir, estamos reformando. Mentira, estão trocando tudo de lugar. Porque chega um momento que você sabe onde vai encontrar as coisas, você entra muito rápido. E eles pegam, fecham e trocam tudo de lugar para você continuar novamente passeando ali dentro. Okay? Então tudo isso aí é uma ciência. E quanto dinheiro não se gasta através dessa falta de planejamento. E o último que eu gostaria de dar para você é o seguinte: você fez a sua lista. Você estaciona o seu carro no estacionamento mais longe. Para quê? Para caminhar. Entretanto, você está com a lista na mão. Quando você colocar o pé dentro do mercado, você coloca a lista aqui, ó. E siga o que a Bíblia diz: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. E saia dali o mais rápido possível. Bom, vamos supor que uma pessoa gaste aí R$500 de compras por mês. 40% é quanto? R$200. Por ano daria quanto? R$2.400. Quanto dinheiro se poderia estar sendo utilizado para a obra de Deus e também para o próprio benefício, não é verdade? Está saindo por aí sem nenhum objetivo. Então faça um pacto com Deus, Ele também vai te abençoar nisso. Muito bem. Então, basicamente, essa é a estratégia. Utilize, organize-se. Normalmente, de vez em quando, algum pai vem dizer para mim: doutor Silmar, o meu filho ele não come nem frutas nem verduras. E eu faço aquela pergunta: mas o que é que ele come? Ele só come porcaria. Aí eu tenho que fazer uma outra pergunta mais constrangedora: quem é que compra? Então, na realidade, é necessário que nós não sejamos ditadores, mas que recuperemos um pouco a nossa autoridade, pais. Principalmente
até certa idade, porque depois os filhos vão tomar suas próprias decisões, ok? Mas, por exemplo, quantas e quantas vezes eu venho consultar um jovem com 18, com 20 anos, obeso, diabético, hipertenso, alguns com colesterol lá em cima, e às vezes eu pergunto, mas você é tão jovem, o que aconteceu? Sabe o que eles me dizem? Sabe como é que é, doutor Silmar? Os meus pais nunca se preocuparam com a nossa saúde, a culpa vai ser de vocês. Agora, se vocês ensinarem como deve, mais tarde tomarem as próprias decisões, eles nunca vão poder abrir a boca e dizer que foi a culpa de vocês. Então não assuma essa culpa, não precisa ser vossa, ok? Então, infelizmente, os filhos hoje estamos vivendo na ditadura das crianças. As crianças estão determinando o que veste, o que vê, aonde vão, o que come, como corta o cabelo, tudo quanto é maneira. Então, se nós ensinamos, depois elas vão tomar as vossas próprias decisões. Mas os princípios estão ali, bem o quê? Bem fundamentados. E mais tarde, aquelas que vão tomar suas decisões que não são corretas, vão refletir nesses princípios. E grande chance é que comecem a refletir já como adultos e voltem. Mas nós temos que criar, então, as condições necessárias. Muito bem. Encerramos, então, a nossa meia semana. Quero agradecer ao Dr. Valdir, uma vez mais, pelo convite, pela gentileza com que nos tem levado para lá, para cá. Também uma gentileza por parte de toda a igreja que recebeu a mim e o Samuel de uma maneira tão amável. Nós vamos sair daqui com uma excelente impressão aqui de vocês. E peço que orem por esse trabalho, é um desafio muito grande, para que essas pequenas gotas possam se multiplicar e possamos fazer. Eu sempre uso uma metáfora, né? Eu comparo a mensagem de saúde na Igreja Adventista como Lázaro. Lázaro chegou um momento que ele morreu, não é verdade? Mas Cristo foi e o ressuscitou, e o que ele disse? O meu amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo no seu sono. Então espero que essa mensagem de saúde, por Deus, seja despertado do seu sono, e possa sair com todo o seu poder, como o braço direito do evangelismo. Não tem como a gente negar a tremenda bênção que é uma mensagem como essa. Tem que ser ponto de partida. A sua vinda foi o começo de um novo momento. Veja, nós precisamos de coragem e ajuda. E qual é a estratégia que nós vamos adotar daqui para frente? Depois desta meia semana, o que a gente vai fazer para perpetuar esse conhecimento e integrar a nossa vida esse conteúdo? Só uma observação. Deus enviou um profeta para o tempo do fim, e o principal tema desse profeta foi temperança, saúde. Poderia ser o Apocalipse, mas não foi. Próximo domingo, às 18h30, nós estaremos aqui de volta, todos vocês e a gente. Neste próximo sábado, para dar poder, porque... Estamos então na nossa última noite, na nossa meia semana de saúde. Hoje nós vamos começar respondendo algumas perguntas. Não me chegaram mais perguntas por escrito, então creio que as que eu tenho aqui são as que devem ser respondidas essa noite. Eu vou pedir depois que projetem lá o nosso website, vocês podem mandar perguntas. Eu sempre dedico algumas horas por dia para responder as perguntas que me chegam através do website. Pergunta que me chegou anteontem, que eu esqueci no hotel e vou responder agora. Tomo água suficiente como frutas e verduras diariamente?
3 no desjejum e 3 no jantar. E mesmo assim só deixo uma amostra grátis no vaso sanitário. Que faço para fazer um aporte maior, né? É o programa de revitalização física e mental que começa hoje então. Lembre-se que eu mencionei, é impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. E a boa digestão vai depender de várias coisas. Vai depender da quantidade dos alimentos. Quanto maior a quantidade, pior é o processo digestivo. Vai depender da qualidade. Qualidade ruim, pior o processo digestivo. Vai depender da frequência. Quanto mais frequentes os alimentos, pior o processo digestivo. Vai depender da boa mastigação. Vai depender da quantidade de água tomada. Então, durante esse processo das 13 semanas, você certamente poderá melhorar. Qual o melhor horário para fazer exercício? O melhor horário é aquele que você tem disponível. Se eu falo é de manhã, que pena, não dá, eu só posso à tarde. Se eu falo à tarde, que pena, não só posso de manhã. O tempo que você tem, então você aproveita para fazer atividade física. Qual a influência da temperatura da água que tomamos? Deveria ser a temperatura ambiente. Tem pessoas que tomam água bem gelada e não tem problemas. Eu digo não tem problemas, não tem, digamos assim, uma certa intolerância, né? Tem pessoas que tomam água muito gelada e dá dor de cabeça, aquela coisa toda. Dependendo da sua intolerância, a temperatura ela se torna então irrelevante. Lembrando que nenhuma quantidade de água deveria estar com as refeições. Qual a diferença entre comer uma banana bem madura ou uma banana bem madura com canela? A diferença é a canela, né? A bem madura com canela é a canela. Ontem comentou sobre o comer pera ou banana antes de dormir. Eu falei dentro de um contexto de que, anteontem, de começar a recondicionar o corpo para voltar aos intervalos maiores. Aquela sensação de fome que aparece, que na realidade é um condicionamento. Existem duas coisas, existe fome e vontade de comer. A fome são necessidades legítimas calóricas do organismo. A vontade de comer é um condicionamento. Então temos que descondicionar o organismo e utilizando água, água e às vezes à noite, quem está acostumado a jantar, uma fruta bem mastigadinha, água fria, vai ajudar a descondicionar para os horários que devem ser feitas as refeições. O adoçante linha, que é a base de sucralose, todos esses adoçantes, eles têm problema, deveriam ser evitados, né? Lembre-se que eu mencionei, medalha de ouro, quem tem a medalha de ouro? Medalha de prata, medalha de bronze e o restante desclassificado, é isso aí. Existe também uma necessidade de nós perdermos um pouco essa vontade de querer tudo doce, porque essa vontade de doce é um saco sem fundo que a gente nunca consegue encher. Quanto mais doce você vai querer. E eu mencionei aqui, a pessoa passa 3 dias aí sem comer nada que tenha doce ou açúcar, e ela então experimenta uma banana madura, ela vai ver quão doce é uma banana. Porque durante esse período, as papilas gustativas são então, elas são reguladas, afinadas novamente. Tem psoriasis, se retirar a farinha de trigo e aumentar o consumo de água, não, é um conjunto. É uma enfermidade autoimune, né? Então é necessário uma mudança completa no estilo de vida para ver aquilo que nós chamamos de imunorregulação. E normalmente essa enfermidade autoimune está relacionada também muito com o estado emocional. Ansiedade, estresse, né? Tende a exacerbar esses aspectos de enfermidade autoimune. Então é um conjunto de coisas, não é só apenas uma coisa. Eu sofro de refluxo gastroesofágico, existe possibilidade de cura com aplicação? Eu não sei a extensão da lesão, mas posso afirmar que uma grande maioria pode melhorar, ficar curado sem necessidade de cirurgia. Então algumas coisas,
Número 1, mastigar corretamente os alimentos, comer bem devagar. 30 minutos por um prato de refeição. Segundo, evitar comer e deitar. Terceiro, evitar comer e agachar-se com a parte superior do corpo para pegar alguma coisa. Você acaba aumentando a pressão na válvula gastroesofágica. Então, esses são detalhes que já vai ajudar nos sintomas. E certamente, colocando em prática os outros aspectos, se pode experimentar, então, uma melhoria ou até a cura. Agrotóxico é muito prejudicial à saúde? Sim, é prejudicial à saúde. O que eu falei sobre agrotóxico aqui? Os tecidos de origem vegetal, eles concentram tóxicos 10 vezes menos que o tecido animal. Quando você muda, você não elimina, mas você reduz a 1/10 a sua exposição a produtos tóxicos. Glúten e laranja. É glúten com laranja? Uma receita diferente, né? Bom, o glúten, tem pessoas que têm intolerância. Mesmo as que não têm intolerância, eu recomendaria utilizar bem pouco. Aqueles que querem. Aqueles que têm alergia também. E durante, uma das coisas interessantes, doutor Valdir, é que durante esse programa de 12 semanas, eu estimulo e animo para que faça uma dieta livre de glúten e já vai ser livre de lactose. São os 2 grandes problemas que acarretam uma série de problemas digestivos. Tem pessoas que têm problema com o glúten e não sabem, tem problemas com a lactose e não sabem, e quando passa um período de abstinência, parece que um novo mundo surge. Então, durante essas 12 semanas, você poderia testar se realmente você... Porque existem os exames, mas não são muito específicos, principalmente para o glúten. Com relação à laranja, laranja é uma fruta. Nós devemos reduzir muito o consumo de sucos, principalmente mesmo que sejam sucos naturais, porque os sucos são altamente o quê? Calóricos, não é verdade? De vez em quando alguém fala: doutor Silmar, eu tomo 3 copos de suco diariamente, tomo muito suco e meus triglicéridos estão lá em cima, o que aconteceu? Ora, o que aconteceu? Claro! E aí é uma coisa interessante, notem, para você obter um copo de 200 ml de suco de laranja, você tem que espremer pelo menos umas 5 laranjas médias. Ok? Você multiplica 5 laranjas vezes 60 calorias, são 300 calorias por copo. E se bobear, tem pessoas ingerindo 1.000 ou mais calorias diárias somente de suco. Então, por que você não come a laranja? Foi assim que Deus criou para ser consumida, comida. Porque as fibras não vão permitir que parte daquela frutosa seja absorvida, sendo um controle indireto daquela explosão calórica. Vocês notaram que quando nós retiramos alguma coisa, nós concentramos e acabamos desequilibrando? A mesma questão são os óleos. Qual óleo que é bom? O azeite de oliva é bom? Pouquinho com muita moderação. Tem gente que empapa a salada de azeite. É super calórico e também é gordura. Ok? E a gordura tem mais caloria do que um amido, por exemplo. Mais do que o açúcar. Por exemplo, 1 grama de açúcar você tem ali 4 calorias. 1 grama de gordura você tem 9 calorias. Mais do que o dobro. Então, muito cuidado com a gordura. E aí, a utilização dos óleos. Doutor Silmar, o óleo de coco é bom? O óleo de coco é espetacular. Mas como o coco que o óleo está lá. Quando você come o coco, ali está o óleo. Não refinado, não foi exposto ao oxigênio, no seu estado natural, perfeitamente combinado com os outros elementos que o acompanham, que vai ajudar na absorção e tudo isso. Ok? Então é buscar os alimentos integral, no seu estado mais integral possível. Todas as vezes que retiramos alguma coisa, de certa forma nós fazemos o quê? Nós desequilibramos. Se eu estou fazendo uma dieta de desintoxicação, à base de frutas, de quando em quantas horas devo comer? Frutas de 4 em 4 horas, se é por um período curto. Ok? 4 em 4 horas.
A não ser que ele está perguntando se está fazendo a dieta de fruta e quanta hora deve comer comida, né? Não deve ser isso. Quantas em quantas horas deve comer a fruta, deve ser em 4 horas. Assim também com os sucos. Um período depurativo somente de sucos, por um período pode ajudar, mas um período curto, ok? Muito bem. Vamos entrar então no nosso programa de revitalização física e mental em 12 semanas. Então, o Departamento de Saúde da igreja vai buscar os interessados que queiram fazer o programa e deve especificar uma data aqui para começar. Na data que começar, deve-se providenciar algumas medidas biométricas daqueles que querem participar, como peso, altura, circunferência da cintura e, se possível, alguns exames laboratoriais, vai ficar a critério da igreja. De posse dessas medidas, a pessoa vai começar o programa de 12 semanas. E na 13ª semana, depois que terminar as 12 semanas, serão feita novamente uma avaliação para ver cada um individualmente o que ele conseguiu durante aquele período que se possa ser visto, porque muitos dos benefícios, eles serão subjetivos. Por exemplo, pessoas que tinham problemas de gastrite, a gastrite desapareceu, ou problema de úlcera, ou prisão de ventre, mas essas medidas biométricas, você pode visualizar quanto peso perdeu, medida de cintura, tudo isso aí. E ainda alguns exames laboratoriais. Essas são as orientações. O grupo, dinâmica de grupo. Então vai ocorrer o seguinte, o grupo que se reunir na primeira semana, quando se reunir na primeira semana, vai se dar uma tarefa. Então eles vão trabalhar somente naquela tarefa aquela semana, não vão se preocupar em mais nada. Quando chegar na semana seguinte, se faz uma reunião dinâmica de grupo, cada um vai dar o seu testemunho, quais os benefícios que aproveitou, o que melhorou, qual foi a dificuldade. E aí se coloca a tarefa da semana seguinte, ok? Então, nessas reuniões podem se trocar telefonemas, pessoas uma podem chamar pela outra durante a semana e orar por telefone, e como grupo de apoio, então, se fortalecerem para conseguir um objetivo. Já ouviram falar em Alcoólicos Anônimos, não é verdade? Por que é um dos sistemas mais efetivos para vencer o vício do alcoolismo? Existem muitos outros métodos para álcool, para droga, mas a maioria não funciona. Sabe por que não funciona? Porque Alcoólicos Anônimos é o único que usa os grupos de apoio e também Deus é presente como componente, ele não é descartado. E a igreja, nós temos Deus e nós temos um grupo. Falta tornar esse grupo mais unidos em torno de um objetivo. Então, vencer hábito criado durante uma vida ou com herança de gerações não é muito fácil, mas é possível. É como se vencer na realidade uma dependência. O açúcar provoca dependência. A cafeína provoca dependência. Isso está muito bem estabelecido pela literatura. Então é necessário grupo de apoios para poder se ajudarem. Claro que ninguém precisa chegar na reunião e falar, meu nome, eu sou o Dr. Silmar, eu tomo Coca-Cola há 25 anos, bem-vindo, Dr. Silmar. Nada disso, né? Mas esses grupos podem trabalhar de uma maneira bem efetiva, ok? Então vamos à primeira semana. Primeira semana, vocês vão trabalhar em tomar água em quantidade adequada, ajustar a hidratação do corpo. Nós vimos aqui a palestra sobre a água e nós vimos quão devastadora é a falta de água em quantidades adequadas para o nosso organismo. Então, durante aquela semana, você não vai pensar em outra coisa. Você só vai pensar em ter uma hidratação adequada, voltar a aprender a tomar água. Que tem pessoas que, eu mencionei, que não estão acostumados a tomar água, toma água até dar náusea. Então é um processo, por incrível que pareça, de voltar a aprender a tomar água. Agora,
Quais são as duas orientações principais para aumentar o consumo de água? Quantos se lembram? Número 1, abandonar o quê? Sucos e refrigerantes. Quanto estiver envolvido com muito suco e refrigerante, é uma guerra desigual. Ok? Porque o suco e o refrigerante ele tem dois apelos. É o apelo do açúcar e o apelo do líquido. E no refrigerante também da cafeína. Então a luz desigual. Você abandonando, você vai começar a sentir novamente o gosto pela água. E número 2, torne a água mais acessível a você. Ok? Então a semana 1 está muito fácil, não está fácil? Muito fácil. Vamos para a semana 2. Semana 2 é mais fácil ainda. Comer bem devagar, mastigando bem os alimentos. É fácil? Olha, para muitas pessoas no começo é uma tortura. Eu já vi pessoas colocando o alimento na boca, olha para lá, olha para cá, se coça e continua mastigando. Então, pode-se colocar o alimento na boca, colocar novamente os talheres na mesa, colocar a mão nas pernas e mastigar. Eu mencionei que a língua, ela tem detectores, ela detecta realmente quando o alimento está bem mastigado. E aí você engole o alimento quando sentir que ele está bem o quê? Liquidificado. A regra, sabe o que é? Beber o sólido e comer o líquido. Essa é a regra. Beba o sólido e coma